É que tem uns 3 minutos, eu acho que pode ser tanto para posicionamento, sobre as teses, ou algumas dúvidas a gente vai estar anotando aqui, talvez uma ideia a cada 3 perguntas, a gente anotar e repassa para a mesa aqui. Tá ok? Podemos tocar dessa forma? Tá, então está aberto aqui já anotando. Discutimos as questões teóricas e nós não é para representar a candidato de partido. Eu estou vindo aqui porque eu me entrei no Partido Comunista em novembro de 1968. Eu queria parabenizar essa juventude, porque nós nunca tivemos no nosso partido a democracia que nós temos hoje. Nós nunca tivemos lições teóricas da conduta do Partido Comunista, como nós estamos vivendo agora no Montaz. Nós nunca tivemos discussões de teses tão democráticas como foi esse partido. Me lamento, mas já fiz minha autocrítica e exigi que fosse perante todos os camaradas, que a autocrítica é o fermento do Partido Comunista. Se o partido não adotar isso, ele jamais será um partido sincero e honesto. Por quê? Eu tive, e se nós não mudarmos deficiências pequenas, e aí nós temos, porque nós somos de classe média, somos de classe média. A nossa diferença da classe média, que o Lenin dizia que era a pior classe que existia na face da terra, é que nós fazemos a opção pelo fruto do proletariado, enquanto o outro faz a opção pela burguesia. Vocês jovens, eu dizia, vou repetir aqui novamente, é a febre da juventude que aquece o mundo. Quando a juventude se esfria, o resto do mundo vai querer. E podemos dizer que nosso partido nós temos experiência eleitoral e de conduta. Ganhamos 2 vezes como o segundo mais votado vereador em Belo Horizonte do Partido Comunista Brasileiro. Dirigimos a Câmara Municipal de Belo Horizonte, fomos candidatos a prefeito, então era para ficar em terceiro, mas o Hélio, que era meu conhecido, era nosso subgrupão, que não podia ser partido nascer em 85 e 85 ficar em terceiro lugar em Belo Horizonte. Nós tínhamos que passar para trás. Nós fomos prefeito interino, com o secretário do Partido Comunista. Por sorte, acertamos. Acertamos porque vou dizer por acaso que o partido nunca fez controle do seu representante. É inadmissível que um deputado, um senador, um presidente ou um governador não esteja ligado a uma base. Ele tem que estar ligado a uma base para que ele discuta o assunto, entende qual é a posição verdadeira do partido. Senão, mas vocês estão dando um exemplo para nós. E é o que eu disse, outro dia um me perguntou, mas você não vai montar de bandeira? Eu falei, você já viu o criticando ser enterrado com a bandeira do Cruzeiro? Ou o Cruzeirense com a bandeira do Cruzeiro? Eu vou para o crematório com a bandeira do meu partido do meu coração. Mas fiquem vocês jovens, recebam no velho de 73 anos. Né? Assim o carinho e o agradecimento. Quando vocês não podem deixar com esse nosso patrimônio. Muito obrigado. Joaquim, conhecido também como Marx de Sabará. E tricampeão, Joaquim. Você enterrado com a bandeira do Cruzeiro. É uma pergunta que eu quero fazer, porque eu estava lendo as teses aqui, eu estou no partido há 44 anos, eu vi pouquíssima coisa do partido a respeito da reforma agrária.
algumas vezes, foram 4 livros, nós apoiamos o governo desse tempo. Para o Partido Comunista é muito pouco. E olhando essas teses estadual, essa estadual, né? Já é nacional. Não sei se eu não entendi direito, porque há pouco tempo uma colega, ex-colega da CNI, chegou de Israel e ficou encantada com a produção parte agrária de Israel, que era a solução para o mundo. E é o kibbutz, que é Cocó. Estou vendo? Né? Então, na reforma ali, estou vendo, Zé apoia o MST, porque eles estão com um projeto já mais avançado de uma agricultura coletiva, do estatal, assim. Ao mesmo tempo apoia o pequeno proprietário. E aí vamos voltar lá no Lênin lá. Ele disse que os 2 maiores inimigos da sociedade eram o oportunista e o pequeno proprietário. A minha pergunta é essa: não há contradição nisso aí, nessas teses? Está aberto, camarada. Arley Wadley. Primeiramente, bom dia para todos e para todas, né? É uma alegria estar aqui entre comunistas, poder discutir teses e aprofundando o debate teórico, né? Isso é uma tarefa nossa. Eu pergunto lá para o Mauro. Mauro, tem uma caracterização, a ideia do chamado neoliberalismo. Quais as implicações políticas dessa análise? Que a gente vai ver autores como Emil Sader, do PT, colocando essa categoria como uma das categorias centrais, e a gente vê uma reconfiguração de um certo dualismo, de quem não apoia o PT necessariamente está fortalecendo a direita. Queria que você desse uma trabalhada sobre essa categoria de neoliberalismo e essa categoria nova que está sendo desenvolvida agora de social-liberalismo. Quais são as confluências, as diferenças dessas categorias? E como é que a gente supera esse dualismo que está presente na esquerda brasileira, principalmente na esquerda democrática e popular? Era isso. Do mais, um bom congresso para todos aí. Vamos lá, vamos fazer o debate. Está aberto, Ana. Túlio Lopes. Ninguém citou, então, porque são poucos americanos no partido. Americano vai torcer todo a América, né? A torcida desorganizada vai colhar, a torcida de novo time. Então, primeiro, parabenizar aí a mesa, né, a disposição do camarada Flávio Zerra, do Vinícius, do professor Baldeazzi. O Vinícius é interessante que ele chegou no partido na primeira reunião e falou assim: não, mas nós não temos publicações teóricas. Aí apresentamos para ele a revista Novos Temas, né, de Chico Caio Prado Júnior. Não, mas os partidos não têm formulação política. Aí apresentamos para ele a resolução do Congresso do partido, mas não tem nenhum trabalho de tradução, nenhum trabalho aí de divulgação da cultura russa, de tradução do russo. Eu ofertamos para ele, né, uma vaga no curso de língua russa, que o Emanuel Bonfante ele apresenta lá, né? Brincadeira, aí foi muito interessante o diálogo foi muito bem. Mas queria só uma questão, que a gente às vezes deixa passar batido, que é a questão do movimento operário sindical mesmo, né? Que esse quadro de fragmentação, a gente acaba tendo um certo comodismo. Perspectiva aí da construção, né, de um movimento sindical classista. Isso é importantíssimo, né? Na construção do poder popular, é necessário que nós, né, temos que ter claro que o proletariado, né, é ainda a vanguarda ali, que nós temos que focar nosso trabalho aí na organização do proletariado. E um outro aspecto que eu acho muito interessante na tese, que nós enfrentamos também alguns debates. Dessa vez, nesse quarto congresso, a gente não chegou a tocar neles. Uma questão da luta ambiental, uma perspectiva ecossocialista, né, que é um termo interessante aí para ser debatido, como a questão das drogas, além da questão do movimento feminista, pautando também a questão do movimento de LGBTP, né, que chama movimento gays, lésbicos,
todo um conceito, toda uma discussão sobre isso muito interessante. E o partido vem pontuando essas questões, são demandas importantes também para o beneficiar da classe trabalhadora. E retomar um ponto assim, que eu empolguei bastante, o ministro traz uma questão sobre as Forças Armadas, né? E no discurso do PCB, até a declaração de março de 1958, nós falávamos operários, marinheiros e soldados. Aí depois da declaração de março, nós não abordamos isso, né? E eu acho que tem uma parte das Forças Armadas, soldados, marinheiros, que podem contribuir aí, né, com a formação do bloco nosso, do bloco revolucionário proletariado. Isso é uma polêmica, mas eu acho que é uma tradição de Luiz Carlos Prestes aí, que ainda que você levantou essa questão, e tem todo um debate sobre a esquerda e o poder militar no Brasil, que é importante também. Bom, eu queria ressaltar primeiro o caso do Joaquim, que é uma coisa que me chama muita atenção. Você falou a questão da reforma agrária. O direito burguês, ele não analisa o conceito de propriedade privada. Se você ler a Constituição, o Código Civil, essa expressão é abstrata, o Joaquim. Mas o Marx trabalhou bem na questão sobre a diferença entre a produção simples de mercadorias e a produção capitalista. Então veja, vou te dar um exemplo nessa pessoa que está aqui na sua frente. Como nós temos que fazer um estudo sério de estrutura de classe, não só analisar a questão da superestrutura política, das organizações políticas, por exemplo, o campo, que eu acho que o Partido Comunista tinha que fazer isso, saber quais as correntes que tem dentro do MST, conhecer bem quais as correntes que tem na Liga Operária e Camponesa, porque frente única é para unificar as lutas. Porque senão fica o movimento gay, movimento verde, movimento da bala doce, movimento do não sei o quê, isso não dá em nada. Então sempre fica sendo um acúmulo de derrotas. Então é preciso compreender que, por exemplo, um professor universitário que compra um apartamento na cidade, eu acabei de falar que nós somos 85% da população urbana, esse apartamento não é uma propriedade privada capitalista, é uma propriedade, o sujeito tem uma moradia própria que vai comprar. Então ele é um pequeno burguês. Agora, essa propriedade não advém da exploração de outro. Então, saber combinar, fazer uma aliança com esses pequenos proprietários, o Lênin foi um cara que estudou demais. Por exemplo, nós aqui no Brasil não fizemos a tradução, até tem um guia aí agora, no Marxista Internet Archive, que alguns caras aí começaram a traduzir os livros que o Lênin fez sobre a economia do campo dos Estados Unidos. Eu acho que o Partido Comunista tem que pegar isso. Você sabe que eu fiz essa tradução, eu fiz em 2002, como eu também fiz uma tradução do livro do Trotsky, um novo curso, mas não tem que publicar. Então a gente fica um pouco desanimado por causa disso. Então ele estudou bem a sociologia do campesinato no campo, que era o do lar, o cerebriniaco e o bediniaco. Quer dizer, o camponês rico, o camponês médio, o camponês pobre. Então nós temos que saber fazer aliança com os camponeses pobres, os camponeses médios, e quem é hoje o agronegócio. Porque hoje está em todos os jornais, está a Cátia Abreu aí no parlamento falando. Esses são os proprietários capitalistas exportadores. Então nós temos que discutir o conceito de cooperativa, cooperativa de produção, cooperativa de crédito, cooperativa de consumo, ver essa questão dessa economia solidária, que já tem leis aqui para todo lado, e saber que esses trabalhadores não assalariados vão trabalhar em conjunto com os trabalhadores assalariados. É isso que precisa ser feito, certo? Bom, sobre essa questão do movimento sindical, o Túlio falou aí, veja bem, o Brasil tem 8 centrais sindicais, mais divisão do que isso possível. E agora tem a nossa aqui, comunidade classista. Assumir a hegemonia desses movimentos, vou dar um informe rápido que eu quero estender. Por exemplo, eu sou trabalhador do Poder Judiciário. Tem a federação, a FENAJU, Federação Nacional do Judiciário Federal. Eles me chamaram para fazer um debate lá no ano passado, eu fui lá e fiz. A
Aí, de repente, eu falei, mas esse negócio é muito difícil, porque não entra com ação direta de constitucionalidade, que são só medidas de defesa, defensivas, nada ofensivo, com vista tal. Aí eles me deram uma boa notícia. A federação tem mais de 25 anos, mas não tem registro, não tem personalidade jurídica. Eu falei, mas como? Esse negócio é um quadro surrealista, você está brincando? É verdade, então não tem. Então você me vê, até hoje, depois de 25 anos, não tem. Então você vê o trabalho de estudar. Então isso só vai se resolver se a gente, Gioval, fazer um trabalho duro de escola de quadro. O Brasil é um país continental. Quem entra no interior do Maranhão, no interior do Piauí, pessoas lá, 1%, menos de 1% da população chegou na universidade. Então eu acho que o partido ele vai ser o educador, não só dos quadros, mas das massas, fazer o que as universidades não fazem, o controle dos currículos, etc. Não vou me alongar disso aqui. Então a gente tem que tentar compor isso aí, primeiro fazendo tradução do que já existe. Doutor Lenin, quer dizer, o Lenin esotérico, o Lenin desconhecido, o Lenin desvalorizado, né? Então eu preciso recompor, porque quem mais estudou esse negócio de campo chama Lenin, não foi Trotsky. E no Brasil, quer dizer, um sujeito que 40 volumes de obra produzidos pela editora Calma na Argentina, não adiantou nada traduzir, porque ninguém leu. Então a gente precisa traduzir, debater, e aí suas dúvidas, elas vão acabar. Entendeu? O que eu queria, sobre esse negócio de ecologia, tem um livro, eu citei no meu trabalho, que hoje eu entreguei, o John Delaney Foster, da revista Monte Review. Então, a gente pode debater isso, porque isso também é um assunto muito amplo para falar uma vez. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Queria destacar uma questão inicialmente colocada da democracia que está ocorrendo, né? Ela lembrou do debate dessas teses. Isso, vou começar por ele porque tem a ver com parte das respostas. Em bons e velhos tempos, o Comitê Central, e mais especificamente a Comissão Política, sentava e dizia: bom, a linha sobre a terra é essa, a linha que nós vamos sindical é essa. E aí, os sindicalistas, os militantes do movimento Luta pela Terra iam pegar aquela linha e iam ter que suar para poder fazer encaixar ela na realidade. Metodologicamente, o processo de constituição das teses está diferente. Existe uma série de lacunas nas teses que têm que ser supridas por aquela inserção concreta que o partido possa ter nessas lutas. Né? Senão, a gente cria uma linha para depois debater a realidade. Nós temos que ter posição sobre isso, tem razão, mas nós não podemos inventar uma posição passando por cima de todo o acúmulo real que existe nesse debate. O que as pessoas, na questão da terra especificamente, o que precisa romper é que o partido tem um acúmulo muito grande. O Partido Comunista está debatendo muito a questão da terra. Né? E isso é um ponto de partida que nós temos que recuperar para pensar contemporaneamente. Na questão que o Joaquim coloca, boa questão, é o seguinte: a tese faz isso mesmo. Nós temos que ter uma política para a terra, considerando a formulação da MST correta, e temos uma política de aproximação com o trabalho conjunto com o MPA, Movimento de Pequenos Agricultores. É antagônico isso? Então, vamos lá. Primeiro, por que a posição do MST está correta? O MST faz a leitura de que a luta pela terra e a reforma agrária no Brasil passa por 4 momentos. Passou por 3 e é necessário um 4. O primeiro momento era a Revolução Burguesa. Ou seja, a luta pela terra é uma demanda da Revolução Burguesa, pela propriedade da terra. Faz parte das grandes revoluções, como a burguesa da França, dos Estados Unidos e outras, que resolveram a questão da reforma agrária a partir de uma revolução burguesa. O que é a revolução burguesa e a reforma agrária? É a distribuição de terra. Criar uma camada de pequenos proprietários de terra. Segundo a MST, essa bandeira, essa fase da reforma agrária foi superada. Né? A luta pela reforma agrária, já no período contemporâneo, era uma luta pela terra e por uma política agrícola, né? Que desse condições de desenvolvimento de uma política agrária de manutenção do homem no campo, de uma agricultura familiar, combinada com a produção cooperativada, etc.
Na avaliação do MST, essa proposta de reforma agrária, que marca a origem do MST e a luta pela terra nos anos 80, também ficou para trás. E ficou para trás por quê? Não porque ela foi realizada, mas porque ela foi obstaculizada pela presença do agronegócio, pelo desenvolvimento do capital. Agronegócio é um termo que eles têm problemas, né? É um eufemismo. Nós chamamos de desenvolvimento do capitalismo no campo. O capitalismo, ao crescer no campo, gerar o que se chama de agronegócio, ele rivaliza com a produção camponesa, cooperativizada, assentada, e aí inviabiliza. Portanto, a reforma agrária que procure coadunar esses três elementos foi superada por um terceiro elemento, de luta contra o agronegócio, na perspectiva de fortalecimento de uma agricultura familiar, autossustentável, uma perspectiva ecológica, etc. e tal, que é o terceiro momento da luta pela terra do MST. Ora, o MST está avaliando hoje que essa luta bateu no limite. Por quê? Porque essa luta por uma agricultura autossustentável, ecologicamente equilibrada, que combine os assentamentos da reforma agrária com a pequena produção camponesa, se inviabiliza pela ordem do capital hoje existente, pela prioridade ao agronegócio. Então é necessária uma quarta etapa da luta, em que essa luta pela reforma agrária se combine com a luta socialista. Nós concordamos com isso. Nós não discordamos. Veja, nós temos nossas divergências com a tática política do MST, mas o MST é um movimento nacional de luta pela terra, de perspectiva socialista, organizado, que merece todo o respeito. Portanto, a nossa relação com o MST, que pesem as nossas divergências, que são sinceras, honestas e explicitárias com ele, vem de uma concordância sobre a leitura que ele tem sobre a estrutura agrária no Brasil. Ora, isso inviabiliza a aproximação com o MPA? Ao nosso ver, não. Por incrível que pareça, a nossa proximidade hoje com o partido é maior em algumas regiões com o MPA do que com o MST. Isso se explica por um motivo conjuntural. A política do atual governo inviabiliza a reforma agrária, mas abriu um canal de coexistência com o MST naquilo que eles chamam de três possibilidades dos assentamentos. Veja, o MST chega para negociar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário responde para o MST o seguinte: tem três tipos de assentamentos. Os que são viáveis, esses vão ter crédito, vão pagar suas dívidas, estão inseridos, parabéns, vai dar para funcionar. Os que não estão viáveis hoje, mas podem vir a ser viáveis, esses vão receber, não são viáveis porque falta crédito, falta apoio técnico, falta insumo, aí o governo vai abrir linha de crédito, vai dar apoio técnico, vai ensinar como os caras devem plantar direitinho, né, para se tornar viável. E existem os inviáveis. Quais são os inviáveis? O pessoal pega o pessoal, mobiliza, acampa, ocupa uma terra, gera um assentamento. Muita gente, terras pouco produtivas, né? Não tem viabilidade. Ora, para o primeiro, boa sorte, vamos dar crédito. O segundo, vamos dar o apoio para viabilizar. Para o terceiro, que deseja boa sorte, agradece a existência e vai conversar com assistência social. Vai pedir Bolsa Família, vai pedir para o Ministério da Assistência Social, não é o Ministério da Agrária. Veja, quer dizer, essa posição é a posição pela qual o governo tenta, ao mesmo tempo, capturar parte do MST e dizer: parem com os assentamentos, parem com os acampamentos. Porque se criar acampamento que não vai se viabilizar, não vai ter verba. Não é? Ora, por que eu estou dizendo isso? Quando chega para negociar com o MPA, o que o Ministério do Desenvolvimento Agrário responde? A agricultura familiar no Brasil não é viável. Peguem dinheiro, paguem. Não dá para pagar, você deve garantir a terra, então dá surpresa. Essa está sendo a relação do governo. Então veja, é natural que nesse quadro o MPA radicalizou mais do que o MST contra essa política agrária do governo. Aí aconteceu uma coisa engraçada no 14º, nós estávamos no 14º Congresso, o governo do MPA leu a nossa tese, a tese de vocês é que é necessária uma revolução agrária, produção cooperativa, propriedade, legal.
Ou seja, vocês acham que a gente não existe. Eles falaram isso pra gente. Olha que legal. Mas nós existimos, primeiro. Segundo, gostamos de vocês. Terceiro, apoiamos essa estratégia. E queremos saber se tem um lugar para nós nessa estratégia. O que eles vão dizer? Não, obrigado, não agradece a preferência. Não. Eles têm uma postura anticapitalista, enquanto movimento. Não estou falando enquanto os pequenos proprietários. Enquanto a NPA, uma perspectiva anticapitalista e socialista. Estão trabalhando com um conceito que nos foi apresentado de uma nova agricultura camponesa contemporânea, que não é mais a pequena propriedade familiar, etc. É uma agricultura familiar integrada entre camponeses e na ordem do mercado, né? Já que é, em grande parte, agroindústria, né? E que tem viabilidade no sentido da produção social da vida, não do capital, mas a produção social da vida tem um papel numa ordem, assim como na ordem soviética tinha a diferenciação das grandes propriedades estatais das cooperativizadas, né? Portanto, para a gente, no nosso plano estratégico, não há contradição entre a política agrária geral, que a gente aponta, e uma política específica para a agricultura camponesa, né? Tem gente trabalhando com isso, vai ter um seminário nacional para discutir a política agrária do partido, né? E tem gente trabalhando, entre eles, de Alagoas, o GOBEI, né? GOBEI do bem é o nosso. O outro já morreu, não está formulando nada, né? Mas tem umas dúvidas dele. Mas o nosso GOBEI é um cara que trabalhou na Embrapa, trabalhou em vários órgãos da política agrária, tem uma excelente formulação para isso, e está tentando combinar essas duas áreas da nossa estratégia. O Arley nos pergunta uma coisa que é essencial na nossa tese, que também tem a ver com a democracia da discussão dela. Veja, tem comissões de trabalho, companheiros formulam, trazem trechos de textos, alguém agora faz uma proposta, desceu para base do partido e tal. Quando isso acontece, coexistem na tese categorias muitas vezes conflitantes. O companheiro nosso, por exemplo, pegou e fez um trabalho muito legal. Eu não conferi se acabou saindo no texto final, mas para a versão final do Congresso, espero que saia. Ele estuda a teoria da dependência. E ele pegou a tese toda e falou: onde vocês falam teoria da dependência, eu corrigi, pontuando para dar coerência nos dos termos, né? Nós vamos ter que fazer isso. Isso passa pela questão do neoliberalismo. Por quê? Porque o neoliberalismo, toda a coerência do texto aponta para o fato de que existe um risco na caracterização da contra-reforma do Estado, das privatizações, como neoliberal, né? Por quê? Porque o neoliberalismo é uma forma, não é um conteúdo. Ele é uma forma do capitalismo. Assim como o keynesianismo, durante um momento, foi a maneira pela qual a formação do capital pode se dar, né? O Estado do bem-estar social em outro sentido. O neoliberalismo é um momento da acumulação do capital. Precisa tomar cuidado para não mudar a forma de você levar o conteúdo de novo. Nós estamos convencidos de que a transição do governo anterior, do FHC, né, do PSDB, do ciclo de governos petistas, altera em parte essa forma, né? Ele mantém os pressupostos, mantém a macroeconomia na mesma direção, mas ele altera. Algumas pessoas chamam essa alteração de um social liberalismo, né? Que nos parece mais preciso. Agora, essa é uma discussão que está em curso e vai ter que ser enfrentada no Congresso. O social liberalismo é diverso do neoliberalismo, ou por assumir seus pressupostos pode ser chamado do mesmo. Na agitação política, nós temos usado isso, não é? Quer dizer, o governo petista não rompeu com os fundamentos do governo anterior. Mas isso pode ser um risco, né? Pode ser um risco por quê? Porque ao não precisar de pequenas diferenças de forma, que são importantes na análise política, ao fazer a agitação de que é tudo igual, você deixa o flanco para o cara falar: não, isso não é igual, é isso que nós nos diferenciamos, e aí entra a lógica do voto útil, né? Que o falecido Saga tem usado muito nos seus debates. Eu acho que tem certas pessoas que pediram parar sua produção, ficar quietinho, e resolveu continuar ativamente hoje numa linha que não faz jus com a capacidade teórica dele, o papel que ele tem na produção de esquerda.
Ele resolveu virar um paladino do voto útil, né? E ao fazer isso, ele empobrece a discussão, por exemplo, nessa discussão do neoliberalismo. Quer dizer, contra o neoliberalismo que privatiza e tal, o desenvolvimentismo, o neodesenvolvimentismo, a preocupação social deve ser garantida, né? Todos somos socialistas em espírito, mas na carnezinha que vive nesses tempos, vamos apoiar mais uma vez a Dilma para ela avançar um pouco mais o desenvolvimentismo ou o social-liberalismo contra o neoliberalismo. Nós não caímos nisso. A nossa tese é claramente uma tese que se choca com a ordem do PT, garante, que é a ordem burguesa, e afirmamos que o PT, através, seja das reedições de neodesenvolvimentistas, seja na edição do social-liberalismo, cumpre a tarefa agora colocada pela ordem burguesa, por isso nos colocamos. Duas últimas questões. Do caráter que tudo toca sobre o movimento sindical. Isso ocupou um grande espaço nos debates regionais. O partido, felizmente, está muito preocupado em enraizar-se na classe trabalhadora. E nós precisamos enfatizar. Veja, a classe trabalhadora hoje mudou de perfil, né? Quem acha que o proletariado ficou esperando lá nos anos 80, no mesmo lugar que eles estavam, para ser buscado e salvo por alguma força política, não vai encontrar o proletariado nos anos 80. Ele está com um perfil diferente, ele está descentralizado, ele está fragmentado, ele está precarizado, mas a nossa afirmação é que ele existe. Ele existe e a sua invisibilidade é algo essencial para a manutenção da ordem, precisa se tornar visível, né? E a tarefa, as pessoas acham que, exatamente por esse novo perfil, nós temos que ser muito criativos em novas formas de fazer. Nós estamos convencidos que aí há pouca criatividade. Tem formas consagradas de organização, né? De achar onde mora, organizar o local de trabalho, mapear o local de trabalho, formas que nós sabemos fazer bem por nossa tradição, que precisam ser feitas em todas as áreas. Um desafio na nova configuração da classe trabalhadora é que isso não se restringe mais só ao proletariado industrial fabril, né? Isso, por exemplo, nós falamos aqui do crescimento do investimento na educação, na privatização da saúde, dos serviços essenciais. Isso criou uma força de trabalho assalariada de espécie que precisa ser organizada, né? E, portanto, esse é um grande desafio, né? Que a unidade classista está buscando cobrir. Isso gera uma conjuntura dificílima. Por quê? Porque a velha estrutura sindical está em crise, mas a esquerda está extremamente pulverizada para criar uma alternativa a isso, como mostra a fragmentação das centrais, né? De uma intersindical virou duas, que agora são 3, com lutas que reuniu todo mundo, não conseguiu nem unir o que já estava lá, né? É um esforço importante, interessante que foi feito pelo Conlutas, mas não conseguiu aglutinar, né? Então, o risco é que agora se crie uma nova central, então nós vamos ter um processo de fragmentação, o que para a nossa concepção é ruim. Nós não devemos trabalhar isso como a vida é assim, fazer o quê? A nossa perspectiva, ainda que seja muito difícil de definir agora, é de tentar construir uma unidade nessa ação sindical, se necessário, entre centrais diferentes. Como acabou o meu tempo, eu só queria deixar de tocar no ponto das Forças Armadas que o ministro falou que apareceu na pergunta. Marli Viana, com razão, afirma nos seus estudos sobre o PCB que o PCB sempre teve um desvio militarista, né? Quer dizer, o papel da liderança carismática de Prestes no partido, tudo isso fez com que o partido pensasse a estratégia da Revolução Brasileira com viés militar, como fica claro em 35, né? Mas isso levou a nós a ter uma presença extremamente importante e forte nas Forças Armadas, se a gente considerar até o golpe de 64. Né? Agora nós temos um desafio muito grande para entender as Forças Armadas. Primeiro, porque elas são hoje uma corporação profissional, né? Não deixou de ser um aparato de Estado essencial,
mas ela também é uma corporação profissional. É muito difícil a gente fazer o trabalho militar como era feito na década de 50 e 60. Para conhecer essa nova corporação para entrar. Tem companheiros estudando isso. Né? Tem companheiros estudando isso. Nós já tivemos almirantes, né? Para quem já teve almirante, a célula do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro era 2.000 comunistas. 2.000 comunistas no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro é um bom começo, né? Nós não temos hoje 2.000 pessoas no Rio de Janeiro, quanto mais, né, no Arsenal da Marinha. Então, é um trabalho a ser criado. Agora, tem que ser encarado, porque a portaria de dezembro mostra claramente quanto esse aparato é essencial na garantia da ordem burguesa. Celso Amorim agora fez uma nota recentemente que vai reeditar a portaria, mudando alguns termos que parecem ter ficado ofensivos. É legal, né? Eles vão manter a portaria, mas pegar o dicionário de sinônimos e vão colocar no lugar de forças oponentes, adversários respeitados, né? Então, vão achar nomes, né? Eu acho difícil eles acharem um nome para garantia da lei e da ordem, é o que a portaria fala e os mecanismos para se dispor a colocar em prática. Mas isso mostra que aquela formulação que na portaria fala da lógica da guerra de massas, da guerra psicológica, né, é uma lógica militar de uma nova força armada, formada numa nova compreensão de segurança nacional, de luta antiterrorista, né, que forma teórica e tecnicamente os quadros das Forças Armadas, que a gente precisa pelo menos conhecer para poder pensar em entender. Mais alguém? Mais algum camarada? Então, Patrick e Maurício, já 3 minutos aqui. Boa tarde, né? Gostaria de fazer a saudação a todos aqui presentes, que estamos ganhando no sábado aqui. Gostaria de deixar uma pergunta para a mesa, ainda na questão sindical, né? Queria perguntar, ver se a mesa esclarece um pouco mais sobre a questão da alienação no mundo sindical. Se pudesse comentar também pelo fato de que as categorias, né, os trabalhadores hoje em dia têm uma ilusão muito grande no quesito da judicialização das lutas, né? Quando se coloca, você chega para conversar e tal, as pessoas colocam, mas a lei e tal, não sei o que, judicializam muito, tem uma fé muito grande nos ganhos judiciais. Acho que só levar para a justiça vão resolver os seus problemas ali e tal, que acaba enfraquecendo e muito o movimento sindical. Saudações comunistas a todos. Eu sou militante de Patinho, com o Daniel, eu preciso que os camaradas dissertem um pouco mais a respeito do parágrafo 129 da tese. Ele diz que nós devemos apoiar todas as ações de solidariedade à Cuba. Mas nós temos até discutido a respeito disso, o alinhamento de Cuba com o Estado brasileiro, que é um Estado de classe burguesa, né? Também a construção do corpo em Cuba, que vai envolver entre centenas de empresas também ao Odebrecht. E o programa Mais Médicos, por exemplo, que por um lado, né, em troca apoio a Cuba, nós apoiamos, né? Mas por outro, isso mostra a incompetência do governo brasileiro em formar aqui médicos, né, preparados, e também uma medida paliativa, que de forma nenhuma chega nem perto de resolver os nossos problemas de saúde, né? Aí eu preciso saber exatamente como agir certo com essa questão de Cuba. Eu tenho medo de Cuba estar se aliando aos aliados, está se unindo a aliados errados, né? Até porque essa intervenção do governo brasileiro, essa aproximação do governo brasileiro com Cuba, pode ter um caráter puramente imperialista. Então, apoiar o programa Mais Médicos, até que ponto? Apoiar a construção de um porto financiado pelo governo brasileiro em Cuba, até que ponto?
porque isso pode ser prejudicial ao povo, porque pode estar fazendo parte de uma armação imperialista, né, do nosso governo de classe política. Um pouco melhor sobre isso. Vai finalizar aqui, vamos primeiro com o Fabinho, depois o Vinícius termina com o Mauro, essas perguntas que foram feitas tanto pelo Patrick e pelo camarada de Batinho. Deixar aqui 3 minutos para cada um. 3 minutos. Vou tentar, pelo menos, Patrick, tratar da questão sindical, esclarecer algumas questões. Esse debate sindical no Brasil é um debate extremamente complexo, porque a estrutura sindical brasileira ela é corrompida desde os anos 30. No Estado Novo, você teve um atrelamento da estrutura sindical e a perda de identidade, de independência de classe possível e em construção. Se a gente for levar em conta historicamente as greves de 1914, a principal delas foi a greve de 17, e fazer um debate da relação capital-trabalho, mas fazer um debate também da classe operária na sociedade, então, e papel do Estado. Ela é germanizada pelos análogos sindicalistas, isso representou, principalmente depois da construção da Constituição do Partido Comunista, uma ameaça, tendo vista o desenvolvimento e crescimento do ideário soviético pelo mundo afora, principalmente na classe operária. Por que eu disse que é complexo? Porque a forma de atrelamento que há as centrais sindicais são financiadas pelo Estado. Isso para mim é uma excrescência. É começo de história, né? Para mim é do partido. Né? Porque isso, de certa forma, complica e legitima um certo engessamento na possibilidade dessas centrais traçarem uma luta para além do debate economicista. Que configure o papel do Estado, que configure a sociedade de classe, que configure as questões da alienação, que são múltiplas. Segundo, que a bancarrota desse modelo putista de organização sindical abriu um fosso que eu configuro como uma falta de identidade e uma questão ideológica profunda que nós estamos vivenciando e que o Mauro bem colocou. As 4 centrais sindicais que surgem eram oriundas da CUT, a CTB, que surge por uma outra razão, pela questão do aparato financeiro, da manutenção do aparato financeiro, muito mais por conta disso do que por uma questão ideológica, e as outras 3, as 2 ligas sindicais e absolutas, elas infelizmente não conseguiram se consubstanciar como alternativas viáveis, ainda na classe trabalhadora. Porque infelizmente há uma falta de identidade da classe trabalhadora do movimento sindical a práticas viciadas, que já estavam instauradas desde os anos 80, dos anos 90, pela Central Única dos Trabalhadores, e que pioraram quando essa central se tornou corrente de transmissão, assim que o Partido dos Trabalhadores chegou, entre aspas, ao poder em 2002. Isso é um processo de crise que se equaciona no movimento sindical e tem as suas recorrências no mundo do trabalho, naturalmente, mas está se dando também na juventude, com a UNE, com a UNES e com outras entidades. Então nós vivemos aí um momento de crise e, de certa forma, por que as manifestações de julho passado eclodiram da base e não de cima para baixo? Por conta da ausência de um compromisso de classe das entidades e da falta de reconhecimento por parte das bases em relação às entidades. Isso é um fato inconteste. O que não significa que não haja possibilidade da construção de uma central sindical, e é importante deixar claro, a unidade classista não se pretende central sindical. A unidade classista é um movimento que tematiza uma perspectiva classista das organizações sindicais, que pensa a sua organização no chão de fábrica. Nós fizemos um encontro da unidade classista há pouco mais de um ano atrás, onde a principal discussão é a organização do local de trabalho, resgatando um debate que, de certa forma, surgiu no movimento sindical no final dos anos 70 e nos anos 80, e que, de certa forma, foi um debate que originou a organização da CUT contra o velho peregrismo, que foi orquestrado pela ditadura militar, principalmente na década de 70 e nos anos 80. Agora, é um processo ontológico, é um processo que você tem que lutar contra uma burocracia sindical instalada e que manda nas tetas do Estado e que, infelizmente, viciou esse processo e afastou alguns trabalhadores da organização sindical, que vê a organização sindical como trampolim eleitoral, e pega como principal exemplo o Luiz Inácio Lula da Silva, entre tantos outros companheiros de partido que sabem muito bem o que é esse fenômeno, que é um fenômeno nacional. Mas também é um processo de reeducação política.
né? Porque a estrutura sindical hoje no país, ela é corrompida e verticalizada. Daí talvez a necessidade, dentro dessa perspectiva, Patrick, da discussão da frente anticapitalista e antiimperialista, num desdobramento do bloco histórico, né, discutir com os camaradas que pensam a unidade de ação para além do capital numa perspectiva classista, as possibilidades de mediações de, na prática, nas campanhas salariais, nas lutas unificadas, talvez até nas campanhas eleitorais para sindicato A ou sindicato B, traçar essa unidade e demonstrar que o que nos cabe nesse momento é lutar por uma disputa de estrutura. Infelizmente, nós até pouco tempo atrás vivenciamos um processo que, na minha opinião, foi rico na intersindical, que acabava muito a ver com uma disputa de estrutura. É a estrutura da SS, é a estrutura do PSTU, é a estrutura do PSOL. Não é isso que a classe trabalhadora da Revolução Brasileira necessita. Ela necessita de um instrumento que unifique as organizações socialistas, que possa travar uma disputa contra-hegemônica e que comece, inclusive, a constituir uma outra concepção ideológica de Estado, de sociedade, de ser humano, né? Pagando a alienação, que aí você tem dois modelos, ou dois processos de alienação. Uma que é a alienação de fazer e pensar, que está intrínseca no modo de produção capitalista, né? E é um processo latente, e o outro processo de alienação, que é a alienação política mais geral. Finalizando, né, essa questão de Cuba é uma questão muito cara, mas ao mesmo tempo uma questão contraditória. Instaurar um processo revolucionário no país e manter uma nação sob a égide da propriedade coletiva através do Estado socialista, de uma organização que pensa as relações sociais em outro patamar diferenciado das relações sociais pautadas pela obra do capital, da propriedade privada, não é algo simples e fácil, levando em consideração que quase 90% do mundo vive sob a égide do capital, na mercadologia da propriedade privada e das relações sociais de produção capitalista. Então não adianta simplesmente tomar o poder da burguesia, instalar um Estado socialista com grandes avanços, e a Lula foi muito feliz na fala dela, porque o maior exemplo de avanço em matéria de saúde e de educação públicas no mundo é Cuba. É o maior exemplo que nós temos, inclusive parte de 10-0 nas nações capitalistas mundiais, mas o Estado, como isso, precisa sobreviver. O Estado tem que produzir, as pessoas não vivem de ideologia, elas se alimentam. A ideologia, no livro 1, Marx fala que antes de se fazer filosofia, os homens têm que sanar suas necessidades fisiológicas vitais, se alimentar, se vestir, dormir, ter condições de sobrevivência. E o Estado cubano tem que procurar, em cima das contradições, dar garantias materiais para que as conquistas revolucionárias possam continuar existindo. É isso que tem que ser colocado em relevância. Agora, essas contradições existem. A Odebrecht, que é o braço esquerdo do PT, porque financia os candidatos do PT em Minas Gerais e em outras partes do país, e isso nossos companheiros que vão assumir a função de candidatura têm que denunciar esse conluio, essa promiscuidade do Partido de Sigilo dos Trabalhadores com as empresas, tem que se expandir com o dinheiro do recurso do BNDES, que não é só em Cuba, é no Panamá, é na Venezuela, é no Equador, tem dinheiro do BNDES dessas empresas espalhadas. Essas são contradições e nós temos que tematizar, temos que ter receio, mas levar em conta que o projeto que está sendo constituído em Cuba é um projeto socialista e mantém ou procura dialogar frente às contradições do embargo e todas as outras contradições que estão instaladas em um Estado socialista isolado, vamos dizer assim, nas Américas, a perspectiva revolucionária. Por fim, só acrescentar que existe militares hoje no nosso partido, nosso comitê. Nós temos companheiros que eram militares, foram colocados para fora das Forças Armadas durante o golpe, retornaram. O companheiro lá do Paraná é um deles, e que tem nos ajudado a refletir e pensar possibilidades de aproximação, que o Mauro foi muito feliz na fala dele, um setor importante para quem pensa a tomada do poder. Bom, eu queria falar para vocês o seguinte: as perguntas que vocês fazem, dá para passar uma tarde inteira discutindo, porque isso não é simplismo, tem que ter um pouco de paciência. Essa questão da judicialização da política é um problema sério. Cada justiça de trabalho, a gente tem que discutir as questões da investidura sindical, a discussão da unicidade sindical, do imposto sindical e das eleições sindicais.
Então, isso tudo, há uma presença do Estado na vida sindical. Agora, isso tem que ser uma discussão apartada, porque isso demanda muito tempo. E eu não tenho essa magia de resumir uma questão complexa em menos de 3 minutos que isso existe. Então, se vocês quiserem fazer isso uma coisa apartada, sai de bom tamanho. Eu quero pegar uma carona aqui nessa questão social liberalismo para dizer o seguinte: nós temos que sair daquela velha noite que todos os gatos são pagos. Eu falei aqui agora com o Mauro Iaz. Esse problema ideológico, quem quiser saber essa questão social liberalismo, ele não começa aqui agora no Brasil esse debate. Lá na Itália, lá atrás, desde a época do Piero Govetti, amigo do Antônio Gramsci, já havia esse debate de social liberalismo. O Luiz Carlos Prestes Pereira, estudei bastante os livros dele sobre reforma do Estado, ele faz uma divisão entre neoliberalismo, social-liberalismo e a social-democracia clássica. E, no entendimento subjetivo dele, ele estaria muito avançado, porque ele seria um social-liberal. Tanto é que eles criaram todo esse poder de agências, né? A Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional do Cinema, agora essa Dilma Rousseff, agora no final do ano, criou a tal de Anatel, não sei o quê. Então, essa questão das agências, quer dizer, o Estado não cria uma empresa, mas fiscaliza a atividade do capital privado, principalmente o capital de serviço, né? O capital das empresas de serviço capitalistas, principalmente na área de saúde e de educação. Então, isso precisa ser discutido. A questão dos médicos, o Brasil está fazendo essa coisa com os médicos, porque, primeiro, questão de Cuba. Se o Brasil passasse por um bloqueio econômico de Cuba, eu nem sei onde estaria o Brasil hoje, do jeito que ele é. Estaria falido. Então, o programa Mais Médicos é interessante para o governo brasileiro, porque também no meio da pequena burguesia dos médicos, se você conversar com qualquer médico, a demanda deles é fazer uma carreira igual de juiz. Eles querem ser uma questão da pequena burguesia consolidada, né, Mauro? Você falou o problema da pequena burguesia do Estado. Me lembrou muito um conceito que eu não vou discutir aqui em função da exiguidade do tempo, ambulância, que é a da pequena burguesia como classe reinante, que eles falaram. Não vou entrar aqui nesse mérito, mas a pequena burguesia, ela quer um lugar ao sol, e esse lugar ao sol é o trabalho improdutivo do Estado. E o professor Lauro Campos debateu isso muito em seu livro, muito mal discutido, que a saída para o sistema do capital hoje é o crescimento do trabalho produtivo que não gera valor, porque aí impede que a crise chegue no seu ponto final em que as forças produtivas capitalistas, não capitalistas, entrem em contradição com as relações de produção. Então esse colchão parasitário, ele tem que aumentar muito, porque essa que é a saída, para a burguesia, não para nós. Então eu termino por aqui, porque, e lembrando o seguinte, só para terminar, a nossa frente única que for fazer entre esses partidos é que vai pressionar a quebra da aliança do PT e com o PMDB à direita. Porque se nós nos fortalecermos para cá, a coisa vai balançar e quebrar lá do outro lado. Então, a dialética está posta nesse sentido. Então, espero que vocês tenham calma para debater esses assuntos, porque eles são muito amplos e bastante complexos. Bom, e no essencial foi respondido. Eu tenho dois pontos bem pequenos para as questões. Uma delas em relação ao movimento sindical. Nós estamos convencidos que o Estado age repressivamente e também na construção daquilo que dizemos de esferas de consenso. Ou seja, a ordem burguesa é hegemônica no Brasil. Isso no movimento sindical é um problema. Agora, o que nós temos que saber é que essa dominação burguesa, pela sua natureza, ela é sempre instável. Senão a gente cria aquele mito da dominação perfeita, que ela cercou de todos os lados, não tem quebra. Ora, se isso fosse verdade, a criada pela ditadura não teria quebrado, né? Quebrou. Tem gente na sociologia até hoje tentando entender, porque afirmava que o movimento sindical brasileiro jamais entraria num ciclo combativo, de perspectiva, e acabou entrando, né? Portanto, uma das coisas que a gente tem que saber é que esse ciclo de apaciguamento ele é sempre instável. Mas ele tem base de sustentação, tanto na época da ditadura como tem agora. Né? Além de todo esse arcabouço institucional, que o Vinícius lembrou, você tem uma computação material no sentido de emprego, né, e de crédito. Parte da classe trabalhadora hoje
caminho empregos precarizados nas condições, flexibilizados, mas o crescimento, o PT prometia mais e melhores empregos, ele conseguiu mais e precários empregos, mas tem emprego. Tem um certo controle do poder aquisitivo pelo controle da inflação. E um festival, uma faca no boi do financiamento do crédito. Né? Nós não devemos menosprezar esses elementos como elementos de adequação de setores da classe trabalhadora que passam a acreditar que o capitalismo não é tão ruim assim se puder pagar as prestações, né? Puder ir para a universidade, puder virar classe média, né? Quer dizer, há um discurso ideológico aí que atua nesse passivamente. E o movimento sindical, ele tem um debate na década de 80, que a gente está olhando aqui o Bordo, né, entre o Bordo e o cada todos e tal, seria muito rico que a gente retomasse. Né? Muito rico. Quer dizer, qual é o espaço que a gente tem de fato de liberdade de ação dentro de uma estrutura sindical? Essa é uma questão que precisa ser retomada. Né? E por uma série de motivos, mesmo os setores da esquerda não querem retomar essa discussão, né? Porque, de certa forma, pragmaticamente usam esses aparelhos para a luta política. Isso é um negócio delicado. Isso está nas nossas teses, então no nosso Congresso, por exemplo, quem vai agir sobre a questão do imposto sindical, por exemplo. Né? É uma boa discussão, nós vamos ter que levantar. Eu até fui ver aqui a 129, né? Fui reler, porque eu acho que nós temos que diferenciar aqui solidariedade de alinhamento. Então vou começar dizendo a solidariedade. A nossa solidariedade em relação a Cuba e a Revolução Cubana é incondicional. O que quer dizer isso? Eles não entendem. Que solidariedade para nós está do ponto de vista do internacionalismo. Nossa solidariedade é com o povo cubano. Né? E nós temos identidades para o governo cubano na perspectiva que o Fabinho definiu e que a gente concorda. Né? Então, nesse sentido, nós não vamos condicionar a nossa solidariedade. Por exemplo, a gente é solidariedade a Cuba desde que Cuba rompa o governo brasileiro. Então, essa é uma decisão do governo cubano, ele tem autonomia para tomar essa decisão. E o governo cubano é muito pragmático em relação a isso. Vou contar a história pessoal, no bastidor. Em 1983, eu fui a Cuba. E em 83 eu estava no PT. Então, conversa com Ferreira, do Comitê Central do Partido Cubano, falou: o Partido dos Trabalhadores, né, quer fazer o socialismo, então vocês vão gostar, vocês que são socialistas, etc. E a resposta do Ferreira para mim foi o seguinte: muito legal, desejo boa sorte para vocês, mas nossa relação no Brasil é o PMDB. Fernando Moraes. Né? Então veja, por que tanto o PCB como o MDB estavam no governo do Estado, estavam tendo linha de crédito. O governo cubano tem relações pragmáticas com esse governo. Né? A gente pode falar, dar outros exemplos na América Latina piores do que a Pérsia, para dar exemplo de relações. Agora, isso não muda o caráter do governo cubano, nem nossa meta de solidariedade em relação a ele. Agora, isso não significa alinhamento imediato. Isso é um erro que o Partido Comunista cometeu em outras épocas que a gente não quer cometer agora. Significa que a nossa solidariedade a Cuba, né, não significa que eles têm que ter um alinhamento total com as decisões do Estado cubano. Por exemplo, se eles querem apoiar o governo brasileiro, o problema é deles, nós vamos ser oposição. Ou seja, assim como a gente não condiciona a nossa solidariedade, nós não aceitamos condicionantes. Né? Quem trabalha na nossa Martins sabe que nos momentos mais difíceis de isolamento, quando não era moda fazer isso, etc. Nós seguramos a peteca da solidariedade. Agora, que tem condição de fazer solidariedade com voo pago, com coisa, tem outros partidos aí tentando ocupar esse espaço e tomar a fruta. Né? Nós não vamos fazer isso. Nossa solidariedade é independente nesse sentido. Alinhamento é uma coisa diferente. Cuba, uma série de questões que são discutidas mais profundamente do que cabe agora, né? Está fazendo processo de retificação em que implica coisas que nós não temos acordo. Agora, nós debatemos isso no campo do comunismo, no campo do Partido Comunista Cubano e do Partido Comunista Brasileiro. Né? A solidariedade é uma revolução cubana. A solidariedade é com o povo cubano.
dizia o Fidel Castro, o governo passa, os revolucionários passam, as revoluções ficam. Né? Essa revolução, essas transformações que Cuba fez, que é para nós algo que deve ser mantido e deve ser apoiado. Não todas as decisões do governo cubano. Evidentemente que o governo brasileiro está criando um porto lá, não é por solidariedade revolucionária nem internacionalismo. É para abrir mercado para Odebrecht e outras coisas. Agora, Cuba precisa de um porto. A nossa pergunta é: esse porto vai ser público? Agora, se privatizar aquele porto, não sei como. Né? Então, eu sei que o porto é público. Né? Então, deixaria nesse ponto. Por fim, eu desejo a todos um meu já são os comentários finais. Né? Um bom congresso. Desejo que a gente consiga ir muito além das teses, que a gente descubra as suas lacunas e que até o congresso em abril a gente consiga produzir. Eu não sei se vocês entenderam o partido que nós estamos. Né? O companheiro que falou, tem uma lacuna aqui, questão da reforma agrária, ele acabou de ganhar uma tarefa. Né? Tem dúvida. Então, assim, ó, tem uma lacuna aqui, a parte que está formulando aqui sobre as coisas a mais está faltando, tem que formular. Porque não adianta a gente apontar a lacuna, porque senão fica aquela coisa de, vocês aí da Comissão Política Nacional, faltou tratar melhor que tal coisa. Então, faltou nada. Né? Dê a formulação. Porque é isso que vai incorporar as teses para fazer a liberação de tudo. Por que nós estamos otimistas? Mesmo com esses tempos difíceis que se apresentam para a gente. Então eu fecho aqui com um poeminha. Porque quando a noite parece eterna e o frio nos quebra a alma, quando a vida se perde por nada, o futuro não passa de uma promessa, por vezes a gente chega a desanimar e se pergunta, vale a pena? Quando a classe parece morta pelas armadilhas da acomodação, do cancelamento, do movimento sindical, etc. E a luta é quase uma lembrança. Quando os amigos se vão, os abraços se fazem distância, nos perguntamos, vale a pena? Quando a história se torna uma farsa e outubro não passa de um mês no calendário. Quando a memória já nos falta e maio se transforma em uma mera festa, nos perguntamos, vale a pena? Mas quando, entre camaradas, nos encontramos e ousamos sonhar futuros, quando a teoria nos aclara a vista e junto com os trabalhadores, ombro a ombro, marchamos, respondemos, vale a pena viver quando se é comunista. Quem ainda não conhece, esse é o livro do camarada Mauriás, de Metamorfose. Olha, para a gente terminar agora, duas informações. Primeiro, os camaradas do interior, que estão ao relento, Almeida e Túlio estarem olhando os locais para os camaradas se acomodarem sábado para domingo. E o local que alguns eu sei que não estarão aqui na parte da tarde, amanhã o local é no Sintap, quem é de Belo Horizonte, é ali na Timbiras, atrás, próximo ali ao JK, a Praça Raul Soares. Então é fácil, a gente vai passar aí para quem não tem o endereço ainda, amanhã é de 9 às 5 da tarde, mas aí os delegados e a discussão das teses do Congresso. E hoje a gente retorna aqui na parte da tarde, às 14 horas, para o ato de lançamento aí do candidato, como foi dito aqui, do candidato do PCB à presidência, né? Mas por questões de TRE a gente oficializar, mas o lançamento da pré-candidatura do nosso camarada Mauriás. Então acho que estamos terminando essa primeira parte. Queria agradecer aqui tanto ao Fabinho, ao Vinícius, que foi bom puxar o meu dedo aqui, né, Vinícius? Não é militante, mas sempre está contribuindo com a gente. No lançamento da unidade classista também a participação do camarada foi importante.
a presença do Mauro nesse primeiro tempo aqui e vamos aguardar todo mundo para o segundo tempo, aproveitar e engajar futebolístico, afinal de contas não terá Copa, né? Então à tarde nós encontramos.